Passos para a felicidade. O rei George V escreveu na folha em branco da Bíblia de um amigo: o segredo da felicidade não está em se fazer aquilo que a gente gosta de fazer, e sim aprender a gostar daquilo que se deve fazer. Muitas pessoas pensam que a felicidade é como uma espécie de fogo fátuo, que se descobre e se vê só depois de uma busca constante e sem tréguas, pois ela é algo que não se acha quando a buscamos. Ela não é um fim em si. Nunca se acham potes de ouro nas extremidades do arco-íris, como pensávamos em nossa infância. O ouro é tirado do seio da terra ou laboriosamente escavado junto a veios montanhosos. Jesus certa vez disse a seus discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. As coisas de que ele então falava são essas que levam os homens a se sentirem seguros e felizes: alimento, bebidas, roupas, abrigo. Ele nos exortou a que não tomássemos essas coisas como o fim principal de nossa vida, mas a buscarmos o reino primeiro, pois que aquelas necessidades automaticamente nos serão supridas. Aí está, se assim agirmos, o segredo da felicidade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nos áudios anteriores, tentamos interpretar a fórmula que Jesus dá para se alcançar a felicidade. Sabemos que, de muitos modos, a interpretação ficou aquém da realidade absoluta, tanto no conteúdo como em clareza. Quanto mais lemos a introdução do Sermão do Monte, mais sabedoria aí encontramos escondida, e mais nos convencemos de que, uma vez lida de modo completa e com oração e aplicada à vida de cada dia, alcançaremos felicidade maior e mais rica. Recapitulando, o segredo da felicidade dentro da estrutura das Beatitudes, gostaria de sugerir vários passos para a vida abundante. Reconheça e admita sinceramente a sua pobreza espiritual. Não permita que seu orgulho diga: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Apocalipse 3, versículo 17. Lembre-se de que a sua justiça própria é trapo imundo e de que a salvação não vem das obras, mas é dom de Deus. Conserve sempre bem viva em seu coração a primeira beatitude: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus mede os homens pelas pequenas dimensões da humildade e não pela grandeza de suas conquistas ou pelo tamanho de suas capacidades. Veja bem se já recebeu a Cristo. Lembre-se de que não são os credos, nem a cultura e nem mesmo a respeitabilidade que o podem salvar. É somente Cristo. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. João 1, versículo 12. Imaginemos que você quer ir a Southampton pelo transatlântico Queen Elizabeth. Precisará ir a Nova York e solicitar informes acerca do dito navio. Precisará se convencer de que é ele um vapor de confiança e seguro e de que milhares de passageiros neles já cruzaram o Atlântico. Você precisa mesmo reconhecer que tem grande confiança nele, dizendo: creio que se trata de um transatlântico superior e que me levará a salvo até Southampton. Você poderá fazer tudo isso e, não obstante, nunca atravessar o Atlântico. Conhecer, saber muita coisa a respeito de Cristo não basta. Estar plenamente convencido de que Ele é o Salvador do mundo também não basta. Proclamar que tem fé em Cristo e mesmo recitar de cor
o credo dos apóstolos também não basta. Você só crerá ativa e realmente nele quando lhe entregar a sua vida e quando receber em seu coração como seu Salvador. Para mostrar que você tem fé num banco, você precisa depositar nele suas economias. Você revelará melhor a sua confiança num médico, confiando-lhe o seu bem-estar físico nos tempos de enfermidade. Você mostrará melhor sua confiança num navio, embarcando nele para ir a algum lugar através do oceano. Você revelará melhor sua fé em Cristo, confiando-lhe a sua vida e recebendo-o incondicionalmente como seu Salvador pessoal. Mantenha sempre um espírito contrito. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Deixemos que emane de nosso coração uma contínua corrente de confissões a Deus. Lembre-se de que foi aos cristãos que o apóstolo João escreveu dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. As pessoas educadas prontamente pedem desculpas quando cometem um erro ou engano. Se um gentil homem pisa, ainda que de leve, o pé de uma senhora numa sala de visitas, não esperará que decorra uma semana para lhe dizer: peço-lhe perdão, minha senhora. Pede-o imediatamente. Quando você quebra a lei de Deus, quando você diz uma palavra impensada e amarga ou dura, e mesmo quando tem um pensamento mau, deve imediatamente confessar isso a Deus. E de acordo com a sua palavra, ele perdoará esse pecado, purificará o seu coração e transformará você na semelhança dele. Seja sensível às necessidades dos outros. No eterno triângulo do cristianismo, Deus é o primeiro, os outros estão em segundo e você em terceiro e último lugar. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12, versículo 15. Simpatize com todos, seja tolerante e compreensivo. Lembre-se sempre do terceiro segredo da felicidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não existe alegria maior que a de repartir. Não se contente em possuir muito, quando milhões ao seu redor têm muito pouco. Ao ler a sua Bíblia, lembre-se de que milhões de seus patrícios não a possuem. Quando você ouve a pregação do Evangelho, lembre que mais da metade dos habitantes da Terra ainda não ouviu a redentora mensagem do Evangelho. Que sua vida, seus recursos e suas orações se distribuam a esses milhões que nestes dias esperam para ver quem é o primeiro a ajudá-lo, se um cristão ou um comunista. Não seja meio cristão. Há muita gente assim no mundo de nossos dias. O mundo devota profundo respeito àqueles que são sinceros em sua fé. A Bíblia nos diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, vocábulo de origem semítica que personifica as riquezas. Não se pode servir a dois senhores. Muitos cristãos de rótulo são como o pequeno camaleão que adapta sua coloração à dos lugares em que está. Até mesmo esse mundo contraditório que nos rodeia reconhece prontamente o verdadeiro cristão e descobre muito logo cristão falso. Leve uma vida de abnegação e renúncia. A Bíblia é muito clara neste ponto e diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos 6, versículo 16. Um amigo de Livingstone certa vez disse: quando contemplei Livingstone levando avante a vida do deixai tudo e segue-me, tornei-me cristão, apesar do que eu era. O mundo não conhece maior desafio e convite do que uma vida abnegada. Sherwood entrevistou certo dia 20 jovens comunistas em Moscou.
e perguntou a cada um quantas horas davam diariamente ao serviço do partido. Nenhum deles dava menos de 3 horas a tal serviço, defendendo as virtudes do seu partido, e alguns davam até 9 horas diárias, testemunhando e propagando seus princípios políticos. Disse um deles que lhe parecia mesmo que Carlos Marx tinha mais adeptos, testemunhas e advogados nesta geração do que o próprio Cristo. Não admira, pois, que o cristianismo tenha caminhado tão pouco na presente geração. Entregue-se a Deus. Encha-se do Espírito. Os homens que revolucionaram o mundo eram pessoas cheias do Espírito. Cheios do Espírito Santo, os primeiros discípulos transtornaram o mundo. Cheios do Espírito, os reformadores atearam a fogueira espiritual que foi a gloriosa Reforma. Cheios do Espírito, João e Carlos Wesley, começando pela Universidade de Oxford, salvaram uma grande nação do colapso moral e político. Cheios do Espírito, Francisco Asbury, George Fox, Jonathan Edwards, Carlos Finney e Dave Brainerd incendiaram os prados e montanhas da América do Norte com a chama da religião verdadeira. Cheios do Espírito, D.L. Moody e Ira Sankey abalaram e despertaram de sua letargia espiritual a 2 continentes. Cresceram as marés de civilização, mudou-se o curso de várias nações e as páginas da história foram iluminadas por homens que se encheram do Espírito de Deus. A Bíblia diz a esta geração dedicada ao alcoolismo e ao abuso de prazeres: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Busque produzir em sua vida o fruto do Espírito. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Você diz: não posso produzir esse fruto. É inteiramente impossível a mim realizar isso. Concordo com você plenamente. É fato que você, por suas próprias forças, não pode produzir o fruto do Espírito. Mas lembre-se de que a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando o Espírito de Deus habitar em você, ele produzirá o fruto. A você cumpre apenas preparar o solo do seu coração mediante sincera devoção e renúncia, para que ele possa achar terreno favorável para produzir aquilo que ele quer produzir. Você pode ter uma árvore frutífera em seu quintal, mas se não enriquecer o terreno e se não destruir cuidadosamente as pragas e insetos que a podem prejudicar, ela não dará fruto. Como cristãos, temos em nós o Espírito de Deus e temos a responsabilidade de conservar longe de nossa vida o pecado, de modo que o Espírito possa produzir em nós o seu fruto. Aprofunde-se e firme-se na Bíblia. Como cristãos, temos uma única autoridade, uma única bússola, a Palavra de Deus. Abraham Lincoln, escrevendo a um amigo, disse: estou tirando grande proveito da leitura da Bíblia. Raciocine como puder sobre tudo quanto ela diz a respeito do equilíbrio da fé, que você viverá e morrerá como um homem bem melhor. Grandes homens tomaram a Bíblia como seu livro capital e como guia seguro. Herbert J. Taylor, ex-presidente internacional do Rotary Club, contou-me que começa cada dia de sua vida lendo em voz alta o Sermão do Monte. Comece o dia com a Bíblia e quando vier ele ao seu fim, deixe que de novo a palavra de Deus lhe fale sabiamente a alma. Seja o livro de Deus o firme fundamento sobre que você construa sua esperança. Seja ele o pão da vida de que se alimente o seu espírito. Seja a espada do Espírito que corte de sua vida
o mal e amolde você à semelhança e à imagem de Deus. Dê testemunho de Cristo. Jesus disse a você: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 e 16. Uma testemunha fiel vale mais que milhares de cristãos professos, mas calados e mudos. Tom Allen, o jovem e afamado pregador escocês, foi levado a aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, ouvindo um soldado negro que então cantava: Onde estavas quando crucificaram o meu Senhor? Disse Allen que não foi o hino e nem a voz, mas o espírito com que o soldado cantou. Algo de sua maneira, algo de sua sinceridade de expressão que o convenceu de sua vida transviada e o fez voltar-se para o Salvador. A nossa fé cresce e se avoluma quando expressa. Se queremos conservar a fé, precisamos partilhá-la com outros, precisamos dar testemunho. Pratique a presença de Deus. Jesus disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Lembre-se bem de que Cristo está sempre perto de você. Não diga, pois, nada que não desejaria dizer na presença dele. Não faça nada que não desejaria fazer na presença dele. Mas Jesus não está com você só para o julgar e condenar. Ele está perto para consolar, proteger, guiar, encorajar, fortalecer, alimpar e ajudar. Ele estará com você não só até a consumação dos séculos, mas estará com você também até depois da consumação dos séculos. Ele estará com você por toda a eternidade. Aprenda a se exercitar na oração. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, versículo 1. Certa ocasião ele disse: Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 6. Orar não é só pedir, é ouvir as ordens de Deus. Frank Lovett diz: a oração, no que ela tem de melhor, é uma conversa bidirecional. E para mim a parte mais importante é escutar as respostas de Deus. Os grandes cristãos deste mundo sempre tiveram horas regulares para orar. John Wesley se levantava às 4 da madrugada e começava o dia com oração, seguida de 1 hora de estudo da Bíblia. Sugiro que você tenha um tempo certo para se comunicar com Deus. Marque 1 hora certa para se encontrar com Ele e siga isso à risca. Você nunca se arrependerá dessa prática, pois que a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Tiago 5, versículo 16. Desenvolva o gosto pelas coisas espirituais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O gosto espiritual, como os de nosso físico, pode ser cultivado. Houve tempo em que eu detestava o iogurte. Um dia me disseram que ele me faria muito bem, e então procurei gostar dele e hoje sou apaixonado por ele. A princípio, talvez não lhe seja fácil ler a Bíblia, dar testemunho de Cristo e orar, mas depois de você experimentar a fortaleza que lhe pode provir desses meios de graça, eles farão parte da sua rotina, assim como o respirar e o comer. Os meios da graça fortificam a alma. Não inveje os outros. Se você se der a criticar habitualmente os outros, isso poderá prejudicar o seu crescimento espiritual. Não se construa a si mesmo a expensas de outros. Se você elogiar os outros, eles também o elogiarão. Mas se você os condena, também o condenarão. A crítica gera crítica, mas elogio provoca elogio. Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não critique os outros. 2 dos pecados mais destruidores de nossos dias são a inveja e a cobiça, ou ganância.
Invejar pode produzir estragos em sua vida espiritual e também minar a sua fortaleza espiritual. Pode ainda avariar o seu medidor de virtudes sociais e enfraquecer o seu testemunho cristão. Não se escravize a esse mal devastador e ruinoso. Ele poderá destruir a sua felicidade e roubar de sua vida a doçura cristã. Ame a todos. A Bíblia diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Romanos 12, versículo 9. Esta escritura diz: deixe que o amor, como se nos fora possível impedir que o amor seja tudo quanto ele deve ser. O amor de Cristo, uma vez desimpedido e não bloqueado por nossos preconceitos e malícias, abarca a todos os nossos semelhantes. Cristo em nós nos leva a amar mesmo os não amáveis, uma vez que não o embaraçemos com o nosso egoísmo. Peleje corajosamente pelo que é direito. Horácio Pitkin, filho de um rico comerciante, converteu-se a Cristo e foi servir ao Senhor como seu missionário na China. Escreveu certa vez a amigos que vivem nos Estados Unidos da América do Norte. Levou pouco tempo para que eu viesse a saber definitivamente se podia servir a Cristo melhor aí do que aqui. Pouco depois, uma turba multa irrompeu contra a porta do prédio em que Pitkin defendia mulheres e crianças. Foi decapitado e ofereceram a cabeça dele no altar de um deus pagão, sendo o corpo dele jogado num fosso juntamente com os corpos de 9 cristãos chineses. Sherwood Ed, escrevendo sobre isso, disse: Pitkin, com sua morte, ganhou mais adeptos para Cristo do que poderia ter ganho com a vida. Cristo precisa hoje de homens que sejam feitos da matéria-prima dos mártires. Colocai-vos ao lado de Cristo, lutando valente e incondicionalmente ao lado do Cristo Redentor. Aprenda a descansar em Cristo. Certa vez me pus a ver uma criancinha que aprendia a andar. Enquanto tinha seus olhos fixos na mamãe, ela andava descansadamente e se equilibrava de modo perfeito. Mas logo que olhava para baixo, para suas perninhas vacilantes, ia ao chão. Simão Pedro achou ser perfeitamente possível caminhar por sobre as águas do mar da Galileia enquanto conservou seus olhos fixos em Cristo. Mas quando desviou seus olhos de Cristo, afundou. Os dias que agora vivemos são turbulentos e difíceis. Os homens vivem embaraçados com inúmeras tensões, temores e fobias, e nada nos pode libertar das tensões da vida, a não ser a genuína fé em Cristo. Pessoalmente, em minha cruzada, chamado a falar a miúde 2 ou 3 vezes a multidão de muitos milhares, sinto que vou ficando nervoso e excitável. Quando essas tensões se vão acumulando, procuro um lugar onde possa deitar-me em completo relaxamento, em completo repouso. Depois de uma oração simples e silenciosa, repito estas palavras com fé singela: tudo posso naquele que me fortalece. É aí então que tomo inteira consciência de sua presença, que outorga fortaleza. Em certas ocasiões, depois de falar à grande multidão, sob condições as mais desfavoráveis, deixo o estádio, sentindo-me tão revigorado e novo como se houvesse dormido bem toda uma noite. Você também pode aprender a repousar e descansar em Cristo. Não seja uma vítima da paranoia. Em outras palavras, não seja hipersensível à crítica, nem faça uma ideia exagerada de sua importância pessoal. Este é o segredo da infelicidade de muitos. Muita gente egocêntrica é vítima dessa terrível doença mental. Se ninguém os critica, pensam que o fazem e passam a sofrer as agonias de um inferno mental. O paranoico que vê 2 conhecidos conversando a sério sobre alguma coisa, logo imagina que estão discutindo as suas falhas pessoais, e assim se retira para dentro da câmara de tortura de sua mente doentia, onde passa a fabricar infelicidade por atacado.
Fuja da paranoia, como se corre da peste bubônica. Lembre-se de que você um dia viverá para sempre. Esperar bênçãos absolutas e perenes nesta presente vida é esperar demasiado. Lembre-se de que esta vida é apenas a antecâmara, o quarto de vestir da eternidade. Nas Beatitudes, Jesus nos diz que nesta vida haverá perseguições, maledicências, acusações, falsas e enganos. Mas também ele disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, versículo 12. Jesus claramente deu a entender que a relativa felicidade nesta vida se relaciona com a felicidade absoluta na vida além. Aqui temos um penhor de nossa herança, mas nos céus entraremos na posse integral da felicidade. O cristão pensa e age dentro da estrutura da eternidade. Ele não se zanga quando as coisas saem ao contrário do que esperava. Ele sabe perfeitamente que os sofrimentos da presente vida nem se comparam com a glória que será revelada no além. Por isso, ele se regozija e vive sempre alegre. Nos dias de carroção coberto, quando o velho oeste abundava em ouro, os pioneiros suportavam os sofrimentos dos prados, das montanhas, dos desertos e dos terríveis ataques de índios, porque sabiam que além daquelas serras estavam os galardões da aurífera Califórnia. Quando Bill Borden, filho dos ricos Bordens, embarcou para a China para lá servir a Cristo como seu missionário ou enviado, muitos amigos dele acharam que ele estava louco por ir gastar assim a sua vida, tentando levar a Cristo uns poucos pagãos. Mas Bill amava a Cristo e amava seus semelhantes. Não viveu lá muito tempo, pois contraiu uma doença muito comum no Oriente e faleceu. Junto ao leito dele encontrou-se algo que ele escrevera pouco antes de morrer. Podia-se então ler ali isto: nada de reserva, nada de desistência e nada de arrependimento. Bill encontrou mais felicidade em seus poucos anos de serviço sacrificial do que muita gente encontrou numa longa vida de egoísmo. Muitos milhares de cidadãos cultos e de raciocínio firme e exato neste mundo encontraram a felicidade em Cristo, e você também pode achá-la. Mas lembre-se de que nunca a achará buscando-a de maneira direta e resoluta, pois como bem o disse o Senhor Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Amém. Graça e paz, irmãos.